E aí, pessoal, estou aqui novamente com vocês. Sou o professor Alexandre Tardelli, vou trabalhar o componente curricular de História, aqui com a turma dos sétimos anos. Segui trabalhando o Caderno do Aluno, Currículo em Ação, Currículo Paulista 2021, primeiro bimestre. Aula 10 aqui, com a unidade temática. A organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, trabalhando as seguintes habilidades: descrever os processos de formação e consolidação das monarquias europeias, bem como as principais características dessas monarquias, com vistas à compreensão das razões da centralização política, com o objeto de conhecimento a formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos na Europa, tá? E, portanto, vamos iniciar aqui a situação de aprendizagem 4 com o seguinte tema: as monarquias e o processo de centralização política europeia do século XV. Tá? Então, este tema aqui ele nos dá uma boa pista do que nós vamos estar estudando. Quando a gente encontra aqui nele, por exemplo, a palavra monarquia. Né? Monarquia era um regime de governo, uma forma de governo. Tá? Monarquia, os monarcas, né? O regime monárquico. Então, está relacionado a uma forma de governo com a predominância dos reis e dos nobres. Tá? Essas são as principais classes sociais que estão, né, na cena política dentro de uma monarquia. E aqui nós vamos estar falando sobre elas e o processo de centralização política. Então, como se ocorreu na Europa, né, ao longo do século XV, aqui é o que essa centralização política que nós vamos ter aí na mão, né, dos reis. Tá legal? Bom, aqui vocês, né, para iniciarmos essa temática, desenvolver com vocês aqui essa atividade 1, que é uma atividade que busca aí a sensibilidade de vocês em relação ao tema, ao assunto. Então ela diz o seguinte: observe a imagem e responda as questões no seu caderno. Então vocês têm aqui nessa imagem a princesa Elizabeth, duquesa de Edimburgo, futura rainha Elizabeth II, e o Duque de Edimburgo em 1950. Bom, aí vem as perguntas. Que forma de governo representa a coroa usada por Elizabeth II? Explique-a. Se necessário, faça uma pesquisa em livros didáticos ou na internet para auxiliar na elaboração da explicação. Então, que forma de governo representa a coroa, né, usada lá por Elizabeth? Tá? E explicar isso daí. Beleza, gente? Acho que tá fácil. Caso necessário, faça uma pesquisa breve aí. Letra B. O que a coroa diz sobre a pessoa que a usa? Então, quem usa uma coroa? O que diz sobre ela? Ok? Vamos parar para pensar, refletir um pouquinho. A letra C. Qual é a forma de governo adotada no Brasil atualmente, ou seja, hoje? Então, se necessário, faça uma pesquisa em livros didáticos ou na internet para responder a questão. Se você não souber, portanto, qual é a forma de governo adotada no nosso país hoje, né, atualmente. Tudo bem? Então são essas 3 perguntinhas relacionadas, né, a essa atividade, né, de sensibilidade aí. Bom, seguindo aqui com a atividade 2, que é análise de fonte. Então ela diz o seguinte, 2.1. Como já vimos,
nas situações de aprendizagem anteriores, a idade moderna foi marcada por grandes mudanças na organização social, econômica e política. Entre as mudanças mais significativas está a centralização do poder nas mãos do rei e a construção dos estados nacionais. Leia o texto a seguir para realizar a atividade no caderno. Então, o texto diz o seguinte: com a crise do feudalismo, a centralização política se mostrou como alternativa para a segurança, tanto de conservação dos territórios, como de expansão e fortalecimento do capitalismo. Essa convergência possibilitou aos comerciantes a oportunidade de não ficar mais à mercê das diferenças de cada feudo e das leis de cada senhor feudal, de modo que muitos se tornaram investidores financeiros do poder real. Essa transformação na esfera política, através do fim de alguns entraves no comércio, bem como o movimento causado pelas cruzadas, já a partir do século XII, começou com a retomada do crescimento das cidades e do desenvolvimento do comércio, que recebeu o nome de renascimento comercial e urbano, séculos XII ao século XIV. Esse movimento favoreceu o grupo social que ficou conhecido como burguesia e, consequentemente, o seu poder monetário, tá? Então, esse texto, ele fala, né, que a centralização política, né, na figura dos reis, ela aconteceu, né, através da crise do sistema feudal, do feudalismo, né, no modelo que existia durante a Idade Média. Lembrando que praticamente não existia comércio, né, durante a Idade Média, e isso vai fazer com que também, né, com o crescimento da atividade comercial e com as dificuldades que os comerciantes enfrentavam, né, em relação aos diferentes feudos, diferentes leis que existiam, eles começaram a defender que houvesse, né, uma centralização política na mão de um monarca, de um rei, né, que pudesse, portanto, taxar aquele território, colocar um dinheiro específico, né, daquele rei para circular naquele território. Então, isso teve um forte interesse, né, uma convergência, portanto, entre os comerciantes e também, né, essa centralização política que nós vamos ter na figura dos reis, no início, portanto, aí dessa centralização. Tá? É importante destacar e entender isso. Mas a burguesia, portanto, essa classe social que surge do comércio, tá? Ela também converge, né, com esse momento de centralização política que nós vamos ter nas mãos dos reis. Tá ok? E esse período, portanto, né, ele é conhecido também, que passa, né, do século XII ao século XIV, aí, onde nós vamos ter um intenso movimento de retomada do comércio, chamado de renascimento comercial e urbano. Por que urbano? Porque as cidades elas passam a ter uma importância novamente, principalmente em função do desenvolvimento comercial, tá? Beneficiando dessa maneira também um grupo social, né, que eu falei para vocês que é o grupo da burguesia, né, que é a classe social que surge, portanto, através da atividade comercial. Então, uma classe social que começa a se enriquecer, né, com essa atividade comercial e se destacar em relação às outras classes sociais que existiam nesse período. Ok? Bom,
Em cima disso, agora, né, vocês vão responder, fazer, né, a seguinte atividade aqui. A letra A. Grife no texto as palavras desconhecidas e procure o seu significado em dicionários e ou na internet. Então, você vai ler aqui o texto novamente e as palavras, né, que você não conhece, desconhecidas por você, você vai grifar, né, assim, destacar elas, escrever elas, né, e procurar aí o significado delas para responder na letra A. E aí nós vamos para a letra B, que ela diz o seguinte: qual é a transformação a que o texto se refere? Explique, né? Então, que tipo de transformação que o texto, né, que a gente acabou de ler aqui, ele está se referindo, né? Sobre qual é essa transformação que nós vamos ter. Aí, você responde aqui na letra B. Aí nós temos a letra C. Pesquise em livros didáticos ou na internet sobre as características da burguesia deste período e descreva-as em seu caderno. Né? Então, essa atividade é interessante para que vocês possam se aprofundar um pouco mais sobre quem era essa classe social. Né? Essa classe social que surge, que vai se tornar também importante, assim como os reis. Né? Que vai ser marcante aí nesse período chamado de renascimento comercial e urbano, né? Então você vai pesquisar, portanto, outras características da burguesia, tá, deste período que ela teria, né? E descrever, né, essas características, portanto, como resposta no caderno. Tudo bem? Então vamos lá, seguindo aqui agora para a atividade 3, que ela diz o seguinte: nesta atividade, você irá aprofundar os seus conhecimentos sobre a burguesia no Estado moderno. Então, você poderá pesquisar em diferentes suportes, como na internet, em livros e revistas, entre outros. Explore bastante o tema selecionado, né? Então, você já fez uma pesquisa, né, sobre a burguesia na atividade anterior. Agora, nessa atividade, o objetivo é aprofundar um pouquinho mais a respeito, inicialmente a letra A aqui, ó, onde se desenvolveu essa nova classe social, né? Você conseguir localizar, portanto, aonde que se desenvolve essa classe social que vem ser chamada de burguesia, okay? Que está relacionada com o seu nome. A letra B. Quais avanços alcançados por esta nova classe social? Quais os avanços que essa nova classe social consegue? Eles favoreciam, de algum modo, aos reis absolutistas, né? Então, esses avanços alcançados pela burguesia favoreciam os reis, né, absolutistas? Tá? Então, esta atividade requer essa pesquisa para ter esse aprofundamento sobre essa classe social. E agora, por último, nós vamos aqui na atividade 3.2, que é analise as imagens abaixo e responda as questões. Então, nós temos aqui a imagem 1, né? Onde vocês estão vendo aqui, nessa imagem 1, é o cambista e a sua mulher, Quentin Mestes, né, de 1514, tá? Então, vocês estão vendo aqui, né, cambista, portanto, tá? Que dava com moedas, né? A mulher aqui com uma Bíblia na mão, tá certo? Então, é uma imagem que retrata um pouco esse período, né, de final da Idade Média ao início da Idade Moderna, tá ok? E aqui nós temos a imagem 2, né? Nós temos a imagem 2 aqui, tá? Nós temos aqui, olha, observem vocês que tem uma diferença, né, nas vestimentas que essas pessoas estão usando na imagem 1 com a imagem 2, onde nós temos aqui uma imagem muito mais, né, uma vestimenta muito mais assim, sofisticada, talvez podemos dizer, para aquele período, não é?
mais pomposa, né, que representava uma outra classe social aqui, né, que no caso aqui não é a burguesia, tá? É a nobreza, a burguesia está muito mais representado aqui, né? E aqui vocês têm, ó, um ouvires em sua oficina, né? Então, é algo que está sendo encomendado, né, porventura. Aí. Essa imagem dá a entender para nós. E aí vocês têm aqui algumas perguntinhas a respeito, né, destas imagens. A primeira, o que os personagens das imagens estão fazendo, né? Então, olhando aqui, contando moedas, né? O que a gente pode observar? E na imagem 2 aqui também, né? Letra B. A qual grupo social os personagens das imagens pertencem? Quais são os elementos das imagens que podem nos ajudar nessa definição, né? Então, eu já dei algumas dicas aqui, né? Ao falar sobre essas imagens, sobre as classes sociais e os elementos aí que pode ajudar a identificá-las, né? E aí nós temos a letra C, que ela diz o seguinte: como podemos associar as imagens ao processo do renascimento comercial? Tá ok? Então, vai tentar aí, né, fazer essa reflexão, né, tentando associar essas imagens a esse período que a gente está estudando, né, sobre o renascimento comercial. Beleza, gente? Então, esse é o nosso último slide. Então, nossa aula vai terminando por aqui hoje. Espero vocês na nossa próxima aula para a gente dar continuidade com o assunto. Valeu?